bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe grandemente, tá bom? E já de antemão, me perdoe esse servo do Senhor, que se de alguma maneira eu falar alguma palavra aqui que venha soar ruim nos seus ouvidos, tá bom? Porque, irmãos, as pessoas que estão na frente dos trabalhos assim, eles erram muito, né? Eu não sou perfeito como você também não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Já é imperfeito você achar que a gente é perfeito, tá bom? Então vocês me perdoem se de alguma forma aos cultos anteriores eu falei alguma palavra que magoou alguns de vocês. E me perdoe se esta noite eu falar alguma palavra que venha a ir soar de forma negativa aos nossos ouvidos, tá bom? A nossa palavra inicial hoje está lá no livro de Êxodo. A nossa palavra inicial está no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 3 ao 5, tá bom? Eu queria somente pegar o 5, mas se eu não pegar o 3 e o 4 não tem sentido, a frase fica sem sentido. Então eu vou pegar o 3, o 4 e o 5 para ter sentido no que a gente vai falar. Irmãos, vocês já se perguntaram por que as igrejas de hoje em dia elas não têm uma manifestação do Espírito Santo como antigamente? Eu lembro, irmãos, quando eu era pequeno, que quando os irmãos se reuniam nas igrejas ou nas casas das pessoas, o demônio ele partia em retirada. O demônio não tinha espaço físico para ficar no lugar onde os servos de Deus ali estavam. E até quem diga que nas calçadas onde haviam igrejas fervorosas, quando o endemoniado passava, ele caía na calçada e não precisava nem entrar dentro da igreja. E muitos irmãos falaram, irmão, eu já vi paralítico andar, já vi cego enxergar, muitas curas e milagres eu vi. Aí eu pergunto, irmão, por que isso não acontece nos dias atuais? Existem algumas questões teológicas que falam que isso aí era para que o mundo conhecesse Jesus, então hoje não há mais necessidade disso. Então, mas eu acredito, irmãos, que os milagres seguem aqueles que crêem. E se hoje tem pessoas que necessitam de libertação, então existe homens e mulheres capacitados para levar essa cura, seja ela física e espiritual. Amém? Então eu creio desta forma. Agora, esses dons só vão cessar quando nós estivermos com Cristo, que estará o mundo perfeito, não vai ter mais nenhum demoniado, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro, não vai ter mais doente, não vai precisar mais. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto os potestades do mal ainda enfraquecerem o ser humano, há necessidade que os servos de Deus levem a cura, não somente espiritual, como física. Amém? Então por que, irmãos, que hoje em dia nós não vemos uma unção de Deus tão grande como havia antigamente? E aí nós vamos entrar em alguns textos aqui para a gente verificar o porquê que isso ocorre hoje em dia. Tá bom? Lá em Êxodo, capítulo... Acompanhe a leitura, irmãos. É muito importante que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Eu aqui estamos lendo na Bíblia Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá bom? Ó, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Deuses com a letra minúscula, que quer dizer todos os tipos de Deus que não é o Deus verdadeiro. Amém? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Tá bom? E o 5, não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, Deus, nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Ele é um Deus zeloso, irmãos. Ele não aceita a gente fazer as coisas de qualquer maneira. Ele não aceita, irmãos, você servir a Ele de qualquer maneira. Ele não aceita que você faça as coisas para Ele da forma que você faz as coisas para qualquer pessoa. E da mesma forma, Ué? Como é? 6. Tem um 6 também? Pode deixar.
Ah, tá, não, só esse aqui tá bom. Porque eu não quero pegar muito nessa outra parte. Eu queria somente ilustrar aqui, irmãos, que não te curvarás a elas e nem te servirá, porque eu sou Deus, Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Deus, irmãos, ele não divide a glória dele com ninguém. Então hoje, irmãos, o que nós começamos a observar? Que as pessoas, elas estão dentro das igrejas e aonde quer que elas estejam servindo a Deus, e muitas das vezes essas pessoas, irmãos, elas querem fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Elas querem servir a Deus de qualquer maneira, elas querem se vestir de qualquer maneira, elas querem fazer as coisas do seu jeito. E Deus não aceita as coisas do seu jeito, Deus aceita as coisas do jeito dele, não é verdade? Ó, e para quem acha que pode entregar a oferta a Deus de qualquer forma, vamos aqui lá para Gênesis capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 7. Irmãos, é importante vocês acompanharem a leitura aí do outro lado. Ó, Gênesis capítulo 4, versículo 2 ao 7. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi o pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma ovelha ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim, e fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tu te tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haveria aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado já está às portas, e para ti será o teu desejo, sobre ele dominarás. Irmãos, é interessante, ó, preste bastante atenção. Tem pessoas, irmãos, eu já vi isso na igreja, pessoas de fora chegar na igreja e a gente saber que essa pessoa mexe com coisas erradas, e pedir envelope da igreja e colocar quantias imensas dentro daquele envelope. Quantias imensas, irmão. Dinheiro é adquirido de forma errada. Dinheiro é adquirido através de crimes. E a pessoa achar, irmãos, que Deus vai abençoar ela porque ela está entregando esse dinheiro na igreja, uma parte desse dinheiro na igreja. E muitos pastores, às vezes, sabem que esse dinheiro que está chegando ali é um dinheiro mal adquirido, irmãos, de forma errada, de forma criminosa. Mas ele fala assim: não, Deus vai santificar e nós vamos usar de uma forma boa. E não pode, irmãos, porque a nossa conduta que Deus... Irmãos, Caim, ele tinha uma conduta errada, ele tinha uma conduta de forma... Ele não agia, a sua vida, ele não agia conforme os caminhos retos do Senhor. Ele não andava conforme os caminhos retos do Senhor, ele praticava coisas ruins, ele andava com a vida torta. Então, quando ele levou a sua oferta ao Senhor, Deus recusou. E da mesma forma que Deus recusou a oferta de Caim, ele vai recusar a minha se eu tiver com a vida torta, ele vai recusar a sua se você tiver com a vida torta. Ele não recebe, irmãos, se você não tiver com a sua vida no altar, se você não estiver fazendo o que é correto aos olhos do Senhor, Deus não vai aceitar a sua oferta, Deus não vai receber seu louvor, Deus não vai receber a sua oração. E isso é importante para nós, servos de Deus, sabermos disso. É a necessidade que nós vamos entender que nós precisamos estar com a nossa vida no altar para que Deus venha receber o nosso louvor, receber a nossa adoração, receber a nossa oração e receber as nossas primícias. Não adianta, irmão, você ir na igreja, seja onde for, entregar seu dízimo, entregar sua oferta, se você tiver com uma vida, uma conduta errada. E se você estiver com a vida errada, a sua oferta, irmãos, ela vai estar lá para aquela igreja, vai ser bem utilizada ou mal utilizada, não sei, mas Deus não está recebendo a sua oferta. Porque da mesma forma que ele não aceitou a oferta de Caim, porque a vida de Caim não estava em coerência com a vontade de Deus, ele também não vai receber nem a minha nem a sua. E ele recebeu de Abel, porque Abel, ele tinha uma conduta correta, ele andava conforme a vontade de Deus. Então a gente tem que entender, irmãos, por que as coisas estão acontecendo,
Por que Deus não fala mais na sua igreja? Por que Deus não toca mais no seu coração? Por que Deus não fala mais na boca dos profetas? Por que Deus não cura mais dentro das igrejas? Porque muitas coisas estão sendo feitas de forma errada nas igrejas. Eu não falo isso, irmãos, em crítica, mas eu falo isso, irmãos, de uma forma para que haja um conserto. Não, quem sou eu para criticar a igreja, irmãos? Eu sou barro, não sou pó, não sou ninguém. Mas nós, como atalaias de Deus, nós precisamos falar. Porque se nós nos calarmos diante dessas coisas, essas coisas continuarão acontecendo. E nós precisamos falar, nós precisamos nos posicionar, não somente nós, mas toda a igreja do Senhor. Irmãos, e para quem acha que pode servir a dois senhores, olha isso. Abra as vossas Bíblias lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer as coisas com o Senhor. Todas as vezes que a gente vai fazer algo para Deus, a gente tem que fazer com... Irmãos, quando Deus mandou Moisés a fazer a tenda da congregação e mandou formar uma geração de sumo sacerdote, falou, olha, Moisés, de Arão e toda a sua descendência servirão ao tabernáculo do Senhor. E mandou Moisés fazerem roupas para aqueles homens que iriam servir na tenda da congregação. O local santíssimo, só quem podia entrar era Arão, com as vestes que Deus mandou Moisés fazer. As vestes tinham sentido, tinham significado. Existia um peitoral, e nesse peitoral havia algumas pedras preciosas representando as tribos de Israel. Irmão, Deus não gosta das coisas de qualquer jeito. E às vezes a gente acha que a gente faz as coisas para Deus de qualquer jeito, que Deus está recebendo, e Deus não está, irmãos. E é isso que nós precisamos nos atentar, é isso que nós precisamos entender. Ó, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um no seu incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e que lhes não ordenara. Então saiu um fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, isso é coisa séria. Isso é coisa séria, irmãos. Os filhos do sumo sacerdote, uma família, uma geração de sacerdotes, os filhos de Arão iriam assumir a posição de Arão como sacerdotes. E aí o que eles fizeram? Levaram um fogo estranho na presença de Deus, e saiu um fogo do altar de Deus e matou os dois. Ah, irmão, mas por que Deus fez isso? Porque Deus não recebe culto de qualquer jeito, irmãos. Deus não recebe o nosso culto se a gente não fizer conforme Ele determina. As coisas do Senhor têm que ser feitas de forma ordeira. As coisas do Senhor têm que ser de forma que Ele quer, irmão, não é da forma que a gente quer. E por isso, irmão, que às vezes a gente está indo à igreja e Deus não está mais se manifestando através do seu Espírito Santo. E a igreja não está mais fervorosa. E por isso que às vezes os crentes percebem que existe uma friidez dentro da igreja. Que dentro da igreja não tem mais revelação de Deus dentro da igreja. Por que não tem mais, você não vê mais curas milagrosas dentro da igreja? Por que a gente não vê mais dentro das igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo os milagres, os sobrenaturais, como a gente via antigamente? Porque hoje, irmãos, as pessoas estão falando assim, olha, Deus me conhece, Deus sabe como eu sou. Então Deus me aceita do jeito que eu sou. E não é, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, nos livros do Pentateuco, fala que quando tinha uma pessoa que nascia coxo de uma perna, ele não podia servir ao Senhor, irmãos. Ele não podia servir ao altar, porque Deus rejeitava essa pessoa. Da mesma forma que quando a pessoa trazia um animal para ser imolado, para ser sacrificado, para morrer pelos seus pecados, esse animal tinha que ser puro, tinha que ser o primogênito, tinha que ser um animal sem mancha. Deus quer o melhor, porque Ele nos dá o melhor, irmãos. Irmãos, você já parou para pensar como Deus te ajuda? Você já parou para pensar quantos livramentos Deus tem te dado? Você já parou para pensar até onde você chegou? E se não fosse a vontade de Deus, você não teria chegado?
E às vezes, irmãos, quando a gente está lá embaixo, a gente pede para Deus, a gente fala para Deus coisas. E é quando a gente está lá em cima, a gente acaba se esquecendo de todas as coisas que Deus fez por nós. E a gente começa a fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. E como esses dois homens, filhos de um sumo sacerdote, de uma linhagem pura, foram lá e acharam que Deus não ia se importar deles levar fogo estranho dentro do tabernáculo do Senhor. Foram consumidos em fogo, irmãos, e morreram ali. Acabou aquela linhagem daqueles dois homens, famílias nobres. E por isso que eu falo, irmãos, a gente tem que se atentar para essas coisas. A gente precisa entender essas coisas, irmãos. Irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 7, abram suas Bíblias aí. Para quem acha que os fins justificam os meios. Para quem acha que os fins justificam os meios. Presta atenção. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 7. Vamos ler a Bíblia. Bíblia, irmão. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que está em Geba. E Uza e Airó, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo e levaram da casa de Abinadab para que está em Geba, com a arca de Deus. E Airó ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de maneira que de faia, com harpas e solteiros e acho que 5. Ah, tá aqui, peraí. Solteiros e com tombarins e com pandeiros e com símbolos, os instrumentos, né, irmãos? Lá no 6 agora, ó. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus para segurar. Irmãos, o que estava acontecendo? Eles estavam carregando a arca da aliança em cima de um carrinho puxado por bois, por animais. E a um certo tempo, os animais fraquejaram e a carroça deu uma balançada e a arca da aliança ia cair. E o que aconteceu? Uza foi lá, pôs a mão para segurar a arca. Olha o que aconteceu com ele, irmãos. E chegando na eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a para que ela não caísse, né, irmãos? Porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto da arca de Deus. Irmãos, para quem acha que os fins justificam os meios, ó, era um meio, era algo nobre que aquele homem estava fazendo. Mas Deus não já tinha avisado que ninguém que não fosse da tribo de Levi poderia tocar na arca? Deus não já tinha avisado? E Deus, irmãos, ele sempre faz exemplos. Ah, irmão, mas a arca ia cair, qualquer pessoa que estivesse ali poderia pôr a mão. Irmãos, com Deus não se brinca. A gente tem que fazer as coisas para Deus, irmãos, conforme a vontade de Deus. Aquilo que Deus determina, não o que a gente quer. A gente nunca pode se sobressair da vontade de Deus. Deus já tinha determinado que ninguém podia tocar na arca da aliança se não fossem as pessoas determinadas por Deus, que eram os homens da tribo de Levi, que eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Só eles podiam tocar na arca do Senhor, na arca da aliança. E nesse momento a arca ia pender para cair no chão. E Uza foi lá e segurou a arca para ela não cair. Deus não podia poupar esse homem, irmãos? Deus não podia falar assim, opa, o cara ajudou eu, né? O cara fez uma coisa correta. Né? Os fins justificam os meios, não. Deus foi lá e consumiu ele, matou ele e morreu ali, exatamente naquele lugar. Para mostrar para nós, irmãos, que não é aquilo que a gente quer, mas assim a determinação que Deus determina. Não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que Deus determina. A gente tem que fazer as coisas para Deus conforme a vontade de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas para Deus da forma que a gente quer, da forma que a gente quer.
Hoje, irmãos, eu sempre fico observando, as pessoas tocam samba a vida inteira. Vai lá, toca samba, aí, tô cansado, vai para a igreja. Chega lá na igreja, não tem samba. Aí ele chega para o pastor e fala, pastor, eu posso criar um grupinho aqui de alguns irmãos que tocam samba, e eu vou tocar um sambinha de Jesus. Aí o pastor, para não perder o irmão, fala assim, não, faz aí. Aí o irmão começa, né, dentro da igreja, irmão. E as coisas de Deus não pode ser assim. E muitos irmãos estão fazendo isso, muitas igrejas estão se comportando dessa forma, agindo como se Deus aceitasse a conduta da gente de qualquer forma. E não é assim, Deus não aceita a nossa conduta de qualquer forma. Tem pessoas, irmãos, que se veste de uma maneira, aí quando vai para a igreja ela quer continuar se vestindo dessa maneira. E a Bíblia fala que tem que haver uma conversão, né? O que é uma conversão? Você que estava indo vai voltar. Aquele que roubava não roubará mais, aquele que furtava não roubará mais, aquele que mentia deixará de mentir, aquele que bebia deixará de bebida. Então, irmãos, é uma conversão. Você tem que fazer as coisas ao contrário daquela que você fazia. Hoje nós vemos a igreja, irmãos, com um mundanismo dentro dela, de uma maneira que acaba infringindo a espiritualidade de Deus. Deus, ele não é que nem a gente, irmãos, que aceita o mínimo. Deus, ele quer o melhor de nós. E ele dá o melhor para nós. E ele exige o melhor de nós. Deus não aceita a gente fazer as coisas para ele de qualquer maneira. Se Deus falar para você, olha, meu servo, eu quero que você esteja nessa posição, aí você tem que permanecer nessa posição. Porque assim que ele colocou você, foi nessa posição. Se Deus colocou você na posição, irmãos, é porque ali você vai ser um vaso muito bem utilizado naquela profissão, naquela função. E tem irmãos que ele quer sempre um lugar do outro, ele quer sempre estar na posição do outro. Ele nunca está satisfeito com aquilo que Deus colocou para ele. E nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana. Deus, ele não se molda para nos agradar. Nós que temos que nos moldar para agradar a Deus, amém? Aí, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14, para quem acha que pode substituir um servo de Deus sem ter o chamado de Deus, ó, tem muita gente dentro da igreja que quer substituir o vaso de Deus, ou uma pessoa que teve um chamado de Deus, ele acha que ele pode substituir, mesmo ele não tendo esse chamado. E nós temos que tomar muito cuidado. Hoje nós temos muitas igrejas assim, muitas. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. E esperou 7 dias até o tempo de Samuel, e determinava, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se esperava dele. Então disse Saul, trazem-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e eu oferecer o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul, ele saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que tu fizeste? O que tu fizeste? Saul, irmãos, era rei. Samuel era ungido do Senhor. Era um ungido do Senhor, era um profeta. E Saul era um rei de Israel. E olha o que aconteceu. Porquanto via que o povo espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias apazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E eu disse agora, descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda tua face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, olha só, irmãos, ele fez algo bom. Ele pegou, porque todas as vezes que eles iam sair para a batalha, eles chamavam o profeta e faziam a oferta a Deus, e Deus aprovava ou não aquela atitude deles. Ou Deus estava com eles, ou Deus falava, não vai. Então eles faziam, isso aí já era algo do povo de Israel. Então, mas quem fazia essas ofertas era sempre o profeta, não era o rei. Porque o rei não tinha essa autonomia para fazer as coisas de profeta. Amém?
E desceram os filisteus sobre mim, a Gilgal, e aí na face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer holocausto. Aí lá no 13, irmãos, assim, ó. Então disse Samuel a Saul, olha aí, irmãos, agisse neciamente e não guardasse os mandamentos que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subirás o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmão, olha que coisa tremenda. O profeta do Senhor falou para o rei, falou, ó, Deus ia confirmar o teu reinado perpetuamente agora. Mas porque você não atentou para as determinações de Deus e fez isso aí, agora Deus está tirando o teu reino e já está buscando um outro ungido e vai entregar teu reino na mão dele. Olha, irmãos, como as coisas são. O desespero faz o que não é. Exatamente, o homem na hora de um desespero, o homem na hora que ele estava meio que desesperado porque o profeta não chegava, chamou a população, mandou trazer os animais, e ele foi lá mesmo e ele fez o que era a função do sacerdote. E olha o que aconteceu, irmão, com esse homem. Fez algo bom, mas ele não tinha essa função. Ele não era ungido de Deus para essa função. E foi lá e fez. E Deus falou para o profeta, ó, fala para ele que eu ia confirmar o ministério dele, mas agora eu tiro o ministério dele e já estou achando outro homem para colocar no lugar dele, um homem segundo o meu coração, que eles estavam falando de Davi. Ele não orou, mas fez o dever. Exatamente, não orou, não buscou a orientação do Senhor, e foi lá e se antecipou a fazer uma coisa que ele não devia. Olha isso, irmãos. E é por isso, irmãos, que eu sempre falo, hoje nós vemos pessoas na igreja, irmãos, querendo pegar a função do outro. Irmãos, nós vemos mulheres às vezes que querem, não, mas hoje não tem homem que faz, eu vou fazer. Não tem homem para pregar, eu vou pregar. Não tem homem, Deus não está levantando. Os homens estão com preguiça de servir ao Senhor dentro das suas funções eclesiásticas, então eu vou servir. Irmãos, aquilo que Deus colocou para você é aquilo que Ele colocou para você. Aquilo que Ele colocou para o outro é aquilo que Ele colocou para o outro. Não ache você que você vai ser pastor no lugar daquele homem. Eu já vi, irmãos, homens fazer de tudo para derrubar o pastor, para ele ficar no lugar do pastor. Isso não pode, irmãos. Porque aquele homem foi colocado ali por Deus. Aquela função ali foi colocada ali na mão daquele homem por Deus. E você, às vezes, você está fazendo de tudo para derrubar aquele homem que foi ungido do Senhor, porque você quer o lugar dele. E tem muitas mulheres que também fazem a mesma coisa. Fazem panelas dentro da igreja para tentar derrubar o ministério daquele que Deus colocou ali, que ungiu dentro daquele lugar e colocou sobre aquele trabalho. E eu falo para você hoje, cuidado, porque Deus tem algo para você da mesma forma que tinha para ele. Tome cuidado, porque a mesma coisa que Deus tinha para ele, tem para você, mas no seu devido tempo. Aguarde, ore a Deus, busque sabedoria que vem do alto. Não passe na frente a carroça dos bois. Faça somente aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não tente levantar o teu ministério sobre o ministério de alguém, porque isso nunca soará bem aos olhos do Senhor. Porque Deus tem algo para você, como tem para ele, como tem para o outro, como tem para todos. Mas no seu devido tempo, meu irmão, no seu devido tempo, minha irmã, se acautele dessas coisas. Nunca tente fazer para Deus de forma antecipada aquilo que não cabe a você fazer. Se você não foi levantado para essa tarefa, não faça. Porque você pode estar levantando uma maldição sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Eu já vi, irmãos,
Homens que queriam cargos pastorais sem ter chamado, se precipitar e abrir igreja e trazer sobre ele e a família dele um caos. Separou, teve homens que separou da família, os filhos foram para as drogas. E homens que fizeram isso, a depressão foi tão profunda na vida dele que ele até chegou a cabo de tirar suas próprias vidas. As coisas do Senhor não são brincadeira, irmãos. Se você não está capacitado por Deus para fazer determinadas coisas, não tente fazer. Porque Deus que te reveste, é Deus que te capacita, é Deus que determina. Vai lá, Samuel, unge aquele lá, derrama azeite sobre a sua cabeça. Vai lá, Samuel, faz isso. Vai lá, Samuel, faz aquilo. É Deus que determina. Samuel não fazia nada por sua livre e espontânea vontade, irmãos. Ele fazia as coisas que assim Deus o determinava. Mas existe aquele sempre que quer passar à frente as carroças dos bois. E acaba se precipitando. E acaba trazendo sobre si um mal muito grande. Um mal terrível. E é por isso, irmãos, que muitas igrejas estão sucumbindo. Estão sofrendo. Porque à frente das igrejas estão pessoas que não têm capacitação nenhuma para exercer esse tipo de lideranças. E essas pessoas que não são capacitadas a esse tipo de função, levantam pessoas piores ainda que eles. E aí faz a igreja do Senhor sofrer. Faz os homens e mulheres que estão sob sua sujeição sofrer. Irmãos, as coisas do Senhor são coisas corretas. Deus jamais vai te dar um fardo que você não possa levantar, meu irmão. E se você não está conseguindo levantar esse fardo, é porque Deus não te colocou nas suas mãos. Olha, Deus, busque sabedoria de Deus. Busque confirmação do Senhor. Busque o selo do Espírito Santo na tua vida. Para que você faça simplesmente aquilo que Deus determina. Para que Deus possa receber teu culto, para que Deus possa receber tuas orações, para que você se torne um homem justo diante de Deus e que Deus não rejeite as suas petições. Porque a palavra de Deus fala assim, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e se você não está na posição de justo perante Deus, as suas orações são vãs, as suas orações não são recebidas pelo nosso Deus. E você faz pessoas que estão sob sua sujeição sofrer. Você não capacita pessoas. Você não está lidando com coisas terrenas, meu irmão. Você está lidando com coisas sobrenaturais. Você precisa de ferramentas. Você precisa de ferramentas que só Deus pode dar. Homem nenhum pode te dar as ferramentas que só Deus pode te dar. Paulo e Silas estavam expulsando o demônio, curando pessoas. Havia um endemoniado lá, falou assim, opa! E viu uma maneira de ganhar dinheiro. Falou assim, opa, quanto que vocês querem para me capacitar nesse negócio aí? Porque eu também quero. E Paulo e Silas falaram, não, mas não é assim que funcionam as coisas. E ele, né, com interesse monetário, chegou no endemoniado lá e falou assim, ó, em nome de Jesus que Paulo pega, sai. O demônio olhou para ele e falou assim, ó, Jesus eu conheço, Paulo e Silas eu também conheço, mas quem é você? A Bíblia fala que o demônio se lançou sobre ele e deixou ele nu. Deu-lhe uma pisa, tanta gota serena que ele até hoje deve estar correndo no meio do mar. Misericórdia, irmãos, as coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não são para qualquer pessoa. Eu vejo pessoas que acham que num glamour de ser pastor, num glamour de ser um obreiro, irmãos, faça as coisas no caminhar de Deus, que você jamais vai cair. Faça as coisas degrau por degrau, conforme a vontade de Deus na sua vida, para que você não venha se arrepender, para que não venha suceder sobre você e sobre a sua família um mal maior. Porque, irmãos, os demônios e as potestades, eles miram sempre no líder. Está lá a igreja, está o líder, ele não vai na igreja, vai no líder. Porque se ele derrubar o líder, ele derruba a igreja. E o que tem de pastor sofrendo porque não tinha chamado e está na frente de igrejas, porque não sofre por quê? Porque Deus não, não, se eu abrir uma igreja, Deus vai me capacitar, porque Ele não vai deixar eu cuidar de uma igreja sem... Não, irmãos, não é a nossa vontade que prevalece, mas sim a vontade de Deus.
Nunca é a sua vontade que prevalece, sim, é de Deus, irmão. Deus não muda, Deus é imutável. E a Bíblia fala assim, se ele não poupou os anjos do céu, se ele não poupou os filhos dele, se ele não poupou o seu único filho, ele vai poupar eu, vai poupar você? Não vai, irmão. Abre uma igreja e vai contar com a sorte que Deus vai te colocar unção de pastor lá, você vai ver o mal que você vai trazer sobre você, sobre a sua família. Então nós temos que ter esse entendimento, irmãos. E hoje nós vemos as igrejas abertas de cada igreja, irmão. Pessoas fazendo cada coisa dentro da igreja, irmão, sem ordem. Abram as Bíblias de vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 33. 1 Coríntios, para a gente finalizar. Do capítulo 14, capítulo 14, do versículo 26 ao 33. Para quem acha que pode fazer do culto de qualquer jeito. Ó. Quem fareis, pois, irmãos, quando você ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez que ache intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos os podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Lá no 32. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus é um Deus de... Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus é um Deus ordeiro. Deus não é Deus de bagunça. Irmãos, eu estava passando aqui em cima, parecia um baile funk, era uma igrejinha, um salãozinho de 4x6. O cara colocou um equipamento lá, que acho que se ele colocasse no Morumbi, todo mundo conseguia escutar. Bum, bum, bum. Aquele povo que estava ali dentro, todos eles devem ter ficado surdos. Todos eles devem ter ficado surdos. Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, um salãozinho desse não precisava nem de equipamento eletrônico. Você falando, os irmãos escutam. E aí, agora imagina os vizinhos, irmãos, receber. Como que aquela igreja vai estar para os vizinhos ali? As pessoas têm que ter esse entendimento, irmãos. As coisas de Deus não são desse jeito. A gente tem que fazer as coisas para Deus da forma certa. Deus não é um Deus de bagunça, Deus é um Deus de confusão. Você não precisa gritar para Deus ouvir, você pode falar que Deus ouve. Deus lê o seu pensamento, servo. Deus lê o seu pensamento. Deus sabe o que você vai pensar daqui a 10 anos. Você não precisa gritar. O espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Então nós precisamos começar a buscar novamente, sabe, a origem da igreja primitiva para os dias atuais. Nós precisamos, irmãos, reavivar essa igreja lá da primeira década, da segunda década, de quando a igreja ela era um lugar onde as pessoas iam cheias de problemas e saíam sem problema. A igreja era um lugar onde as pessoas iam com demônio e saíam de lá sem demônio. A igreja era um lugar onde as pessoas iam atribuladas e saíam calmas e serenas. A igreja é onde as pessoas iam com as suas enfermidades e saíam de lá curadas. Em nome de Jesus, as pessoas eram curadas. E é isso que nós precisamos voltar aos dias atuais. Nós precisamos voltar ao primeiro amor da igreja. Nós precisamos reavivar a igreja. Nós precisamos que a igreja hoje, ela vá aonde o problema está. Ela arranque as raízes ruins que estão neste evangelho, né, de exibicionismos, onde as pessoas precisam receber aplausos, onde as pessoas precisam serem bajuladas. O único que precisa ser bajulado na igreja é Deus. O único que precisa ser enaltecido na igreja é Deus. Glória a Deus. E as pessoas hoje vão para a igreja, elas querem aplauso. E as palmas para Jesus, e todo mundo vai dar palma, e quem está recebendo aquela palma é ela. As pessoas precisam entender, irmãos, que quem precisa ser enaltecido na igreja é Jesus, porque foi Jesus que fez o sacrifício, não foi nós.
Nós somos meros servos, somos meras ferramentas. Nós precisamos deixar esse orgulho de lado e entender que Jesus precisa receber a glória, porque Ele que fez o sacrifício, Ele que foi na cruz do Calvário, Ele que deu a sua vida por todos nós, e é Ele que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia! E é isso que nós precisamos, voltar ao velho amor, ao primeiro amor da igreja primitiva, trazer para os dias atuais, deixar essa igreja de lado, uma igreja de exibicionismos, uma igreja onde cada um quer pregar melhor do que o outro. As pessoas querem receber uma porção da glória de Jesus. As pessoas querem cantar e querem ser aplaudidas. As pessoas querem profetizar e querem que as pessoas falem: olha, irmãos, esse irmão aí, ora nele, porque esse irmão aí é iluminado. E, irmãos, a gente tem que entender que nós somos ferramentas de Deus. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos apenas ferramentas de Deus. Que quando Deus quer usar, Ele usa, quando quer, Ele põe lá do lado, lá e nós fica cheio de pó. E a gente tem que estar sempre se batendo para o pó sair, para quando Deus quiser usar, a gente está sem pó e Ele usar de novo a gente. É assim que tem que ser, irmãos. Nós não podemos roubar o brilho de Jesus. Nós não precisamos pegar a glória de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu espero que esta noite o Espírito Santo do Senhor tenha aberto o coração de vocês, os ouvidos de vocês, os olhos de vocês. Eu espero que esta noite a palavra da semente verdadeira, a palavra verdadeira dessa sementeira que é a palavra de Deus, tenha penetrado em vossos corações. Eu peço para que a igreja fique em pé em nome de Jesus. Eu peço para que você, meu irmão aí do outro lado, tenha uma semana excelente, uma semana abençoada. E ore por nós, porque nós estamos orando constantemente por vocês. Nós temos aqui uma hora marcada para as 18 horas do domingo que vem. Estamos aqui. Domingo que vem é o Dia das Mães? Positivo. Dia das Mães, né? Nós estaremos orando por todas as mães do nosso Brasil. Você, mãezinha, você pai, você filho, você vozinha, você tia, seja abençoado. Vocês tenham uma semana abençoada. Que nada aconteça nas vossas casas, que nada aconteça nos seus trajetos para ir para casa, para o trabalho. Que vocês sejam abençoados. Que Deus venha arrancar todo tipo de mal que queira suceder com você, com seus filhos. Vamos abençoar aquelas famílias que estão lá sofrendo no Rio Grande do Sul, né? Que estão sofrendo lá, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus ilumine vocês, em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica. Nós já passamos quase 10 minutos aí, tá bom, irmãos? Que a graça e o amor de Deus esteja com todos nós, tá bom? Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui e aí. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.